Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe a sua vida. Eu não costumo esperar o pessoal entrar, né, porque fica gravado, então você pode ouvir quando você tiver um tempinho, né? Então eu quero compartilhar duas passagens específicas, né, mas que o Senhor fez eu entender que elas se comunicam para tentar, né, na nossa pequenez aqui, transmitir uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração ao longo dessa semana, né? Deus seja louvado, seja Ele entronizado, engrandecido, né? Seja o nome do Senhor louvado para todos sempre. Amém. Bem, queridos, se você gosta de acompanhar na sua palavra, né, na sua Bíblia, então eu gostaria que você abrisse o livro de 1 Tessalonicenses e os versos a seguir, que são 23 e 24 de 1 Tessalonicenses, e eu quero ler para vocês. Está descrito assim na palavra de Deus: E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama no presente, o qual também o fará. Né? Fiel é quem está chamando hoje, a mim e a você. Fiel também é aquele que completará a obra. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. E a próxima palavra, queridos, está... Eu marquei em lugares separados, né? Está aqui em Oséias, capítulo 10, no verso 12, né? E essas duas passagens falou muito comigo no decorrer da semana, e eu então entendi que talvez o Senhor quisesse falar com mais alguém por intermédio dessas passagens. Amém? E eu vou ler para vocês. Está escrito assim: Semeai para vós em justiça, colhei conforme o exceder, que é uma palavra hebraica, mas que eu não sei a pronúncia correta, tá? Mas que significa misericórdia, né? Amor, misericórdia. Lavrai o campo virgem, porque agora é a hora de buscar a Yahvé, o Senhor, até que ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de Tsedec, justiça e salvação. Né? Deus maravilhoso, né, queridos? Então, eu quis só compreender o que seria, né, Redec e Tsedec, né? Então, Redec é uma palavra hebraica que significa misericórdia, como eu falei para vocês, mas ela também, além de misericórdia, ela exprime algo mais profundo, tá? Que essa profundidade nos leva a entender que essa palavra também é bondade, também é compaixão, também é fidelidade, também é um amor esponsal, é uma aliança, a ternura de Deus para com o ser humano, né? E para com a alma do ser humano, que Deus entende que essa sua alma é uma alma eterna, como Ele é um Deus eterno, conhecendo da eternidade, né? De eternidade em eternidade Ele é Deus, Ele não quer que a alma do ser humano se perca, se afaste dele ao ponto de ele nunca mais ter essa alma perto dele, né? Guardada com Ele. Então, esse Recedé, que quer dizer isso,
né? Essa misericórdia nesse nível, tá? E esse Tsedec quer dizer que é sacerdote de Deus, o Altíssimo, né? Então, nos remetendo a que o Senhor queria dizer que esses sacerdotes, no caso, os filhos de Deus, os que foram chamados e escolhidos, devem produzir frutos de retidão, né? Porque também quer dizer retidão, frutos de retidão dignos de um sacerdote do qual o Altíssimo chamou, né? Então eu vou ler novamente: semeai para vós em justiça, colhei conforme Tsedec, amor misericordioso, lavrai o campo virgem, porque agora é a hora de buscar a Yahvé, o Senhor, até que ele venha e faça chover sobre todos vós chuva de Tsedec, justiça e salvação. Né? Que coisa linda, né, queridos? Que coisa linda, né? Maravilhoso Deus, né? E ele diz assim que, porque agora é a hora de buscar o Senhor, né, queridos, né? E ele fala: semeai, lavrai o campo virgem. Enquanto eu estava lendo essa passagem, o Senhor me fez lembrar do tempo que a gente trabalhou na roça, e como a gente, uma palavra não seria montar, mas seria, como se fosse montar, porque era uma casa muito singela, muito simples, né? Ela era feita de eucatex, com morões, né? Com meia dúzia de morões, um maior no meio, e as telhas de eternite, aquelas bem fininhas, sabe? Que se desse uma chuva muito grossa, furava. Então, enquanto eu estava lendo essa passagem, queridos, e está descrito aqui, lavrai o campo virgem, o Senhor me fez lembrar do tempo da roça, porque nós montávamos essas casas, né? Era uma colônia, cada família montava a sua casa ali do tamanho da necessidade de cada família, né? Com a quantidade de quartos que era necessário, mas a divisão era assim, e toda ela era assim, era de eucatex com madeira e telha eternite, né? Era os próprios moradores e componentes da família que puxava a energia, queridos, era do jeito que Deus permitia, né? Então, pensando nisso, queridos, eu me recordo que essa colônia, né, quando nós ficávamos alguns anos ali, em um determinado lugar, nós chegávamos num determinado lugar e a terra que nos cercava era virgem, nunca havia sido plantada, você entende? Então, quando se ficava muito tempo naquela terra, quando nós íamos plantando e plantando, né, acabava uma colheita, aí plantavam em outro lugar da terra, né, aí acabava aquela colheita, aí plantava-se em outro lugar, aí acabava aquela colheita, plantava em outro lugar, e aí toda a terra ao nosso derredor, ao redor da colônia, né, dos moradores ali, dos trabalhadores, dos lavradores, ia ficando, ia deixando de ser uma terra virgem, entende? Quando nós tínhamos que replantar numa terra onde nós já tínhamos plantado, nós tínhamos muitas vezes dificuldade de colher um bom fruto, você entende? Então aqui o Senhor, ele está falando para o seu povo assim, ó: lavrai o campo virgem, porque agora, né, é a hora de buscar a Yahvé, o Senhor, até que ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de Tsedec, justiça e salvação. Então, eu estava lendo essa passagem e o Senhor me fez recordar. E o que ele me ensinou, né? Que há plantios que nós fizemos nessa terra que vai impedir de nós colhermos uma colheita boa, mas essa colheita vai ser exatamente relacionada ou conforme o plantio que nós fizemos muitas vezes antes. Muitas vezes nós nem nos recordamos daquele plantio, sabe? Então, o problema está na terra? Não, queridos, né? A terra foi desgastada por conta de ter sido usada e não ter se dado descanso para essa terra, né? Olhando para a questão da lavoura. Agora, trazendo para o mundo espiritual, né? Muitas vezes nós estamos plantando hoje ou tentando plantar ou lavrar a nossa terra, tentando organizar a nossa vida, e o fruto que está vindo, né, que está germinando, não é um fruto bom. E aí você vai reclamar com Deus. E o Senhor está nos falando nessa passagem: o problema não está na terra. Você não deu o devido descanso para a terra. Só que o seu plantio lá atrás prejudicou aquela terra. Não foi a terra que se prejudicou sozinha, entende, queridos? Não é que a sua vida,
aconteceu alguma coisa que, sei lá, se prejudicou sozinha. Não, o que você está vivendo é apenas resultado do seu plantio. Né? Então era isso que Deus estava falando para o povo, nesta passagem específica. E a outra passagem que eu li para nós, primeiro, que está em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, eu vou ler novamente para nós podermos ligar, né, uma passagem à outra. Diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e oro a Deus, no presente também, que todo o vosso espírito, alma, corpo sejam preservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aqui também ele está falando, né, queridos, ó, até que ele venha e faça chover, né, sobre todos vós, né, a chuva de justiça e salvação, né? Nós estamos aguardando o Senhor Jesus, né? Nesse tempo em que nós estamos aguardando, Deus, até o presente momento, ele se comportou sendo esse Pai misericordioso, cheio de ternura, com esse amor esponsal a nosso respeito, tendo um cuidado de guardar a aliança que ele fez consigo mesmo, com a sua palavra, né? Tendo o cuidado de nos ensinar da sua sã doutrina para que nós pudéssemos guardar a nossa alma. Só que agora o Senhor está vindo. Jesus está voltando, né? E 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 nos está exortando para que nós nos santifiquemos, querido, né? Porque também aqui em Oséias 10, 12, né? Era chegado um tempo, né, dos filhos de Deus, dos escolhidos, né, do povo de Deus, colher conforme a sua colheita, né? Era um tempo onde Deus permitiria que eles colhessem exatamente aquilo que eles plantavam. Queridos, o que nós estamos vivendo hoje não é diferente disso. Não é diferente disso. Deus está passando a peneira no Brasil e no mundo. Deus está trazendo à tona todo o lixo, sabe? Todas as coisas erradas, né? Deus está passando com o seu fogo, com o seu espírito por todos os lugares onde o nome dele é pregado, sabe? Onde a verdade é ensinada, porque a própria palavra de Deus diz, queridos, que ele vai primeiro começar pela casa dos seus filhos. Primeiro vai começar pela igreja, né? E ele vai cobrar na medida das nossas obras. Ele está já provando o seu povo nessa medida, né? Se com os filhos o Senhor dará a nós comermos do próprio fruto do nosso plantio, que dirá, queridos, daqueles que não conhecem o Senhor, né? Então Deus se preocupa e se mostra um Deus misericordioso que ama a alma do ser humano e deseja que o ser humano se volte para o Senhor, né? É esse tempo, é um tempo de nós lavrarmos a nossa terra, né? Lavrai o campo virgem, né? É como se o Senhor dissesse assim, olha, todos vocês que eu chamei, né, na minha graça, né, cuidem da terra do coração de vocês, né? Porque, é hora de buscar a Yahvé, o Senhor, até que ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de justiça e salvação, né? Até que ele venha. E nós não sabemos, querido, quando é que o Senhor vai voltar, se é hoje ainda, se é amanhã, né? E como está, né, a lavoura da nossa vida, como está essa terra, quais têm sido os nossos plantios, será que nós já plantamos tantas e tantas vezes, né, e já estragamos a terra do nosso coração com sementes ruins, né? Que agora nós aguardamos que Deus faça com que a nossa vida dê um fruto, né, que seja apetitoso aos olhos do Senhor e não tem dado fruto nenhum? Como está, querido, né, a minha e a sua vida diante do Todo-Poderoso? Porque Ele está vindo, né? O tempo de justiça e salvação para aqueles que permanecerem se santificando, né? Será um tempo de gozo, hein? Para aqueles que têm se esquecido da santificação e das sementes ruins que já plantaram. Como ficará, né? Então,
Tem pessoas morrendo porque não têm ouvido mais a palavra de Deus, queridos. Sabe? E morrendo se dizendo ser cristãos. Né? E morrendo frequentando culto. Mas não consegue dar espaço de qualidade na sua vida, né? Nos seus ouvidos, no seu coração, para a palavra de Deus. Vai lá, mas também vai em outros lugares. Vai lá ouvir o seu pastor, né? Que dedica a sua vida para cobri-los, né? Clamando diante de Deus para cobri-los com a proteção espiritual, mas dá mais crédito para quem não conhece a vida do que para o próprio pastor que está ali ministrando na nossa vida, de segunda a domingo, né? De domingo a domingo, dedicando a sua vida, perdendo o sono para orar, para jejuar, para pedir misericórdia, né? Então, queridos, agora aqui temos a palavra pregada, ensinada, né? Mas é para quem quer. Tem gente que decidiu andar errado, queridos. Estando congregando, estando dizendo estar aliançado ao ministério, né? Mas não dando crédito, sabe? Andando de forma errada, né? Então, anda errado, querido, quem quer. Porque, pelo menos do ministério do qual nós participamos, a palavra é pregada, a verdade é ensinada, sabe? Somos exortados, né, dentro da palavra, ensinados, corrigidos, amados, né? Dentro da palavra. Então, anda errado, queridos, quem quer. Mas esse não é tempo de nós andarmos mais errado. Não é tempo de se cochilar em dois pensamentos. Não é tempo de se deixar para amanhã, né, a santificação. Não é tempo de se deixar para amanhã o conserto que tem que ser feito. Então, se eu não sento para aprender, queridos, eu jamais poderei ser levantado para ensinar, né? Se eu não sento para aprender, eu estava ali mexendo nas minhas coisas, eu tirei livros e mais livros e anotações que eu faço muito, sabe? Tirei uns 12 cadernos ali de anotações e tantas coisas maravilhosas que Deus já havia ministrado ao meu coração há anos atrás, né? E Deus quer que a gente revise, sabe? Revise a nossa comunhão, revise o nosso ministério, revise a nossa vida, porque aqui como está em Oséias 10:12, semeie para nós mesmos, sabe? Né? Semeie antes de semear na vida do outro, semeie para si mesmo, justiça, para que você possa colher amor misericordioso da parte do Senhor. Lavrai na sua própria terra, né? Na terra do seu próprio coração, um campo virgem, né? Algo novo seu para Deus, sabe? Algo novo seu para Deus, sabe? Um dom novo, uma aptidão nova, um desprendimento novo, um esforço novo, sabe? Algo que você ainda não fez. Faça isso para o Senhor. Esse é o tempo, né? Quando ele fala agora, é nesse tempo, é para o tempo presente que nós precisamos fazer isso. Precisamos encontrar dentro de nós força nova, vigor novo para nós fazermos isso. Lavrar essa terra nova dentro de nós para Deus. Especificamente para Deus, não para as outras coisas. O tempo é esse, queridos. Sabe, eu sei, assim como eu, assim como você, nós temos nossos compromissos mensais, né? As dívidas que nós precisamos pagar, honrar, né? Diante de Deus, diante dos homens. Mas, queridos, a palavra está nos exortando a isso, né? O tempo agora presente é para você pegar aquilo seu de novo, né? Se esforçar para entregar algo novo para Deus, né? E fazer isso para Deus. O tempo agora é para buscar o Senhor, né? E a hora é de buscar a Yahvé, o Senhor, até que Ele venha. Sabe, querido, esse até que Ele venha aqui pode ser essa noite, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, 1 mês, 1 semana, 5 anos, 5 meses. Nós não sabemos, mas esse até que Ele venha também é até que eu e você entenda da necessidade de nós estarmos buscando o Senhor no presente momento, né? Para alcançarmos do Senhor o quê? Essa chuva de justiça e salvação, né? Sabe, essa certeza de que estamos conectados a tal ponto que se Ele voltar hoje,
se ele voltar amanhã, se ele voltar daqui 5 dias, daqui 1 mês, né? Esteja tudo certo entre nós e o Senhor. O tempo é esse. Esse é o momento que o Senhor está chamando a sua igreja para isso. Queridos? Então, nós temos um exemplo também dentro da família de Davi, que Adonias, ele auto se denominou rei, né? Os Adonias, queridos, né? Os Adonias que se denominam qualquer coisa que seja, nesse tempo vão sofrer muito, porque a mão do Todo-Poderoso irá pesar sobre esses Adonias, entende? Porque não é tempo de nós querermos ser alguma coisa, é tempo de nós mostrarmos a importância de estarmos participando e de ser quem Deus quer que nós sejamos, de ser seus filhos, de ser os seus escolhidos, de estar debaixo da sua proteção. E aqui também, queridos, eu quero enfatizar aqui a importância de nós estarmos aliançados ao ministério, né? Aliançados ao pastor que ora pela nossa vida, né? Porque Adonias tinha um rei, que era Davi, mas ele se intitulou, se autodenominou rei, ainda com a ajuda de Absalão. Então, o momento, querido, não é esse. Para quem faz parte do chamado, da graça de Cristo, não é esse tempo. O tempo em que o Senhor nos chama é para nós exaltarmos o nome dEle, estarmos preparados porque a volta dEle, né, para aplicar sua justiça nesse mundo e salvação para os seus escolhidos, está aí, a segundos dos nossos dias, a segundo da nossa vida, né, do nosso tempo de vivência aqui. Nós não sabemos quanto tempo vão ficar. E breve virá o Senhor. Não é tempo de ser levantados Adonias. Deus está nesse momento abatendo os Adonias da nossa geração, queridos. Sabe, está fazendo um limpa, né? Está purificando os seus altares. Deus está santificando essa nação. E tudo aquilo que for contra a vontade do Senhor, queridos, vai ser destruído. Como Adonias e Absalão também foram. Então, o tempo não é, sabe, para se intitular nada. É para que o nome do Senhor seja exaltado. É por isso que nós pregamos. É por isso que nós tentamos, né, compartilhar da sua palavra. Porque nós entendemos a necessidade desse momento que nós estamos vivendo agora. Que a igreja está vivendo agora. Sabe? A necessidade, queridos, é exorbitante, né? Da igreja entender que o Senhor Jesus está às portas, né? Que Ele está às portas e Ele está fazendo essa varredura, vamos dizer assim, por todo o planeta Terra. Ele está, de fato, querido, separando o joio do trigo, porque uma outra grande colheita está vindo aí. E sabe o que é mais dolorido? Porque nós sabemos, conhecendo um pouquinho da palavra, que Ele não vai começar colhendo no mundo primeiro. Ele vai começar colhendo na igreja, queridos, né? Fazendo a sua colheita pela igreja. Você entende? Né? Quando eu olho e me recordo lá do tempo em que nós morávamos nessa comunidade, né? Nessa que nós chamávamos de colônia, né? Quando toda a terra ali à nossa volta já tinha sido plantada, havia-se um entendimento mútuo, sabe, de todas as famílias ali, que a gente precisava mudar, desmontar as nossas casas, né, de eucatex, de telinha ternite, tirar todos os fios ali e buscar um outro lugar distante dali, onde todas aquelas 20 e poucas famílias pudessem novamente montar as suas casinhas, sabe, se estabelecer ali, passar a fiação de novo e começar a trabalhar, lavrar a terra num outro lugar, sabe? Começar do zero, trabalhar na terra, levava o trator, cortava, arava, aí nós íamos com as enxadas e erguíamos leiras, sabe? Preparávamos a terra e adubávamos e molhávamos, né? E plantávamos a semente, esperava crescer, depois desbrotávamos, amarrávamos, colocávamos estacas, sabe, queridos? Tudo de novo. É isso que o Senhor está nos ensinando. É tempo de nós mudarmos. Se o ambiente onde nós estivermos, querido, não estiver produzindo frutos que é do agrado do Senhor, você vai ter que desmontar a sua casinha daí, pegar a sua família,
pegar os seus princípios, os seus valores e dar pá. Você precisa estar num lugar onde a palavra de Deus, onde a semente do Todo-Poderoso pode ser plantada novamente em você e você possa dar frutos coerentes, né? Se você está num ambiente onde você não tem recebido nada, né? Ou se você decidiu viver num ambiente onde não te acrescenta nada, é hora de você levantar-se desse lugar, tá? Não estou mandando você sair da sua igreja, eu estou mandando você sair da situação em que você se encontra, porque isso depende de você. Isso depende somente de você, do seu mover em fé. Você sabe em que condição que você de fato está. Ninguém conhece melhor a sua condição do que você mesmo, e da sua família, da sua casa, da sua história de vida. Então, pelo amor de Deus, se movimente em fé. Quando nós, como colônia, como comunidade, olharmos para toda aquela terra que nos cercava e víamos que ali já tinha sido plantado 2, 3 vezes e que a terra estava pobre, todos daquela colônia desmontavam suas casinhas, e eu era muito criança, queridos, sabe? Eu ajudava também, e na roça também, trabalhava desde cedo. Os calos não foi do crossfit não, foi da roça, foi de enxada mesmo, né? E com muito orgulho. E nós viajávamos quilômetros, né? O patrão era o mesmo, mas ele também entendia desse princípio da terra e ajudava a gente com o caminhão levando as peças da casa, né? As teternite, que muitas vezes chegavam só os pedaços. As madeiras de eucatex, os morões, né? Que nós fazíamos como peças importantes ali da casa, o morão do meio, né? Tudo mais. E nós ajudávamos a montar aquelas casas. E determinado dias, em dias, nós começávamos a trabalhar numa terra nova. E sabe, o fruto daquela terra nova, queridos, era de encher os olhos. Deus quer te dar alegria. Para isso você precisa desejar, trabalhar a sua vida em uma terra nova, sabe? Trabalhar terras novas, áreas novas da sua vida, que não tem mais produzido nada, queridos. Deus quer que você seja produtivo. Deus quer que você dê frutos dignos de arrependimento genuíno. Deus quer que você se volte para Ele. Deus quer que você tenha um tempo de vida para Ele, sabe? Um tempo de qualidade para Ele, né? E Deus quer que todos os Adonias se arrependam, né? Todos os Absalões se arrependam, sabe? Que comece a respeitar o pastor da sua igreja, que comece a buscar apoiar, sabe? Na mesma visão, na mesma missão, no mesmo amor, no mesmo empenho, no mesmo foco. Nós queremos voltar para o céu, queridos. Nós estamos batalhando e maltratando essa carne podre, sabe? Que muitas vezes o que é preciso fazer não quer fazer só aquilo que é contrário. Maltratando essa carne porque nós temos um alvo, nós temos um destino para chegar, né? Nós temos um alvo, sabe? Que em Cristo e com a ajuda de Deus, né? E com o nosso esforço nós vamos chegar em nome de Jesus. Então, que Deus nos ajude, sabe, a nós produzirmos frutos dignos de arrependimento, queridos, para que esse amor, essa misericórdia do Senhor venha nos abrace, né? Esse amor fidedigno, essa compaixão, sabe, essa ternura de Deus não nos abandone, que o amor que Ele tem pela nossa alma, sabe, não seja arrancado nas nossas vidas. Nós temos uma alma que é eterna, querido. Esse Deus eterno ama tanto a nós, porque Ele sabe o estrago que o inferno vai fazer de uma alma que é eterna, que vai ficar eternamente distante do Senhor, né? E essa palavra não é para os que não conhecem a Cristo, é para aqueles que conhecem, né? É para aqueles que conhecem. Meu Deus. Por isso o Senhor nos exorta para que nós voltemos para Ele, voltemos para o Senhor, né? E também, no decorrer dessa semana, queridos, eu achei um dos meus estudos aqui, em que eu fiz uma comparação, né? Sobre como seria o corpo, a alma e o espírito, né? Como que cada um tem que se comportar, sabe? Para nós não perdermos esse cuidado, essa proteção, esse amor misericordioso, essa justiça que nos conduz à salvação, né? Que nós recebemos por meio de Jesus, aplicada na nossa vida, né?
para que a gente não permita que ela se perca, que essa verdade não se perca de nós. Né? Então, para que a gente não se contamine, queridos, sabe? Nos misturando, né? Não se misture demais com qualquer coisa, né? Para você não perder a sua essência, sabe? Não perder o seu equilíbrio, né? Corpo e alma e espírito, eles têm que andar em equilíbrio. Quando a gente permite que um desses três se desequilibrem, vai trazer um prejuízo exponencial para você e para mim. E a gente precisa cuidar para que eles estejam equilibrados. Então, o Senhor me deu um exemplo. Não sei se dá para ver aqui, mas é uma panela, né? A panela é o corpo, o que está dentro da panela é a alma, e o fogo que nós usamos para preparar o conteúdo da panela é o espírito, né? Então, quando, queridos, a gente permite que a nossa alma se agite demais, né? Se misture demais, né? Se preocupe demais com todas as coisas e não coloca ela conectada com a palavra, ela vai ficar desproporcional para o nosso corpo. Porque a alma, querido, né? Nela está tudo, todas as intenções, né? Todas as criações, né? Está na nossa alma. Né? Que nós podemos dizer também que é a nossa mente. Então, todas as vezes que você deixa a sua alma se agitar demais, esse corpo, que como o meu exemplo aqui é a panela, vai ficar pequeno para, como que eu posso dizer, canalizar toda essa agitação da alma. Você entende? Né? Porque a nossa alma ela tem que estar canalizada na palavra. Né? Ela tem que estar canalizada de forma equilibrada dentro do corpo. Ela não pode ficar agitada demais. Você já imaginou uma água fervendo dentro de uma panela pequena? Quando essa água começa a ferver de uma forma muito forte, ela transborda da panela. Entende? Então, o fogo, ele está ali. O fogo do Espírito Santo, ele também é nos dado em uma medida, queridos. Né? Na medida da nossa chamada. Né? Deus coloca o fogo do seu Espírito na medida da chamada de cada um. Nem mais, nem menos. Entende? O fogo do Espírito Santo que está na minha e na sua vida, na medida da chamada do papai. Então, ele não tem que ficar grande demais, ele não tem que diminuir. Ele tem que se manter ali. Para que a nossa alma, né? Tudo que está dentro de nós possa ser temperado e cozido, né? E possa produzir um alimento comestível, vamos dizer assim, degustável para o Senhor, entende? Né? O nosso corpo é o que guarda, então, essa alma, né? A alma, ela está dentro do corpo, então a panela seria o nosso corpo, né? Todas as vezes que você deixar a sua alma se agitar demais, ela vai transbordar para fora do seu corpo, né? E uma alma fora do corpo é uma alma desgovernada, né? Então imagine uma água que transborda a panela. O que primeiro ela vai fazer? A primeira ação que essa água que transborda, essa alma agitada faz quando ela sai da panela, que é o corpo, ela apaga o fogo. Apagando-se o fogo, me diz aí, o que vai ser de mim e de você? Né? Vai sobrar o quê, meu querido? Né? Se a sua alma, você deixar ela cada vez mais se agitar, dominar, governar o seu corpo, o fogo do Espírito Santo vai ser apagado. E aí? Sobra o que para mim e para você? Sobra nada, queridos. Sobra nada. Não sobra nada, porque sem a presença do Espírito Santo nós não conseguiremos dar equilíbrio para a nossa alma. Ela vai se debater, ela vai se derramar em lugares indevidos, em situações, né, que não devia. E aí, lá se foi o Espírito Santo da nossa vida. Vai ficar o que para mim e para você? Como que nós iremos, então, vivenciar os últimos dias, né, da igreja na terra sem o fogo do Espírito Santo para nos ajudar? Não tem condições. Então, pelo amor de Deus, como esse exemplo, né, se o seu corpo é essa panela, né, se a sua alma é essa água que está dentro da panela, e se o Espírito Santo é esse fogo, sabe? Que vai dando a temperatura, até que nós sejamos um alimento degustável para Deus, possamos servir e alimentar pessoas por meio daquilo que Ele derramou na nossa vida
por meio do equilíbrio que o Espírito Santo nos dá. É Ele, é o Espírito Santo que nos dá condições de nós entregarmos um alimento pronto para esse mundo, né? E também de nos alimentarmos, porque quando você prepara um alimento na sua casa, na sua panela, quem primeiro come desse alimento? Não é você, a sua casa? Então, se você deixar a sua alma se agitar demais, essa água vai derramar, vai apagar o fogo do Espírito. Primeira família que vai sentir a pancada é a sua. Então, né, que o Santo Espírito, né, que falou por intermédio dessas duas passagens, também fale ao seu coração, tá? E eu vou ler novamente para que você não esqueça, tá bom? Oséias 10, 12, está escrito assim, ó, semeai para vós. Primeiramente nós semeamos na nossa vida e é para nós. Semeai para vós em justiça, não é em outra coisa, é em justiça. Colhei conforme Resedeque, que é amor misericordioso. Lavrai o campo virgem. Aquilo que você ainda não fez, faça. Prepare esse terreno para o Senhor. Porque agora, hoje, não é amanhã não, é hoje. E é a hora de buscar o Senhor. É hoje e agora. O Senhor até que Ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de interceder, justiça e salvação. Né? A chuva do sacerdote do Deus Altíssimo, a chuva de Cristo, né? A chuva que santificou, a chuva que fez eu e você aceitarmos a Jesus como único e suficiente Salvador. Então, e também em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, diz, dessa forma, né, se nós nos mantermos equilibrados, né, e não permitir que a nossa alma governe ao ponto dela apagar, né, o Santo Espírito da nossa vida, que é o fogo que está aquecendo a panela, né, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo, né? Aqui tá, lá eu dei um exemplo oposto, né? Na sequência, e aqui a Santa Palavra vem. Primeiro o espírito, depois a alma e depois o corpo. Tá vendo? Que coisa linda, né? Sejam preservados, né, queridos? Tá vendo? Tanto a sua alma precisa ser preservada, mantê-la em equilíbrio, tanto o seu corpo precisa ser preservado, né? Tanto o espírito que Deus depositou sobre a sua vida precisa ser preservado, né? Irrepreensíveis para a vida do vosso Senhor, fiel é o que vos chama, o qual também o fará, né? Que coisa linda, né, queridos? Então, que Deus, na sua graça infinita, nos ajude, né? Aquele que não provar, sabe, queridos, do alimento preparado, né? Aquele que não provar de si mesmo, sabe, que não passar por essa provação e não será aprovado por Deus, não comerá do fruto da maturidade, né? De viver uma vida equilibrada, de viver uma vida na dependência, né? De viver uma vida no qual produz frutos dignos de arrependimento e de agrado do Senhor, né? Então, é importante, querido, que a gente mantenha esse equilíbrio, né? Existe uma forma, então, a sua alma nunca deve, né, falar mais alto do que a palavra de Deus na sua vida, né? A sua alma nunca deve se desequilibrar, né, ou se desestabilizar, ou se alvoroçar ao ponto de deixar o seu corpo sem condições de mantê-la em equilíbrio, né? Você nunca deve deixar a água ferver demais a ponto de transbordar pela panela e apagar o fogo, né? Você deve manter tudo em um equilíbrio, né? Então, que Deus nos ajude, né? E essa semana também, queridos, né? A gente tem buscado, pedido para o Senhor para nos direcionar num alvo de oração específico, né? E o Senhor nos exorta, sabe? A nós colocarmos o alvo de oração dos nossos pastores, né? Para que nós estejamos pedindo, para que Deus, o Todo-Poderoso, o sacerdote do Deus Altíssimo, nos conduza na mesma visão, sabe? Porque o que mais tem prejudicado a igreja dos últimos tempos, ou do agora, é muitas visões, sabe?
visões demais, né? Muitas visões. E se nós temos um pastor, né? Se o Senhor nos deu um pastor que é pastor presidente do ministério, a visão de toda a sua igreja tem que estar debaixo desta visão, né? Ela não pode ser dividida com outras visões. Elas têm que estar alinhadas debaixo dessa visão para que ela possa receber bênção, né? Muitas vezes você tem a sua congregação, você tem o seu pastor que ora por você, que jejua por você, que te apresenta diante de Deus, o Todo-Poderoso, e por isso você tem recebido livramento, e por isso você tem sido cuidado, e por isso Deus tem tido graça, né, para com a sua vida, e muitas vezes você não valoriza. Você não valoriza. Você, nas suas madrugadas de oração, você vai orar com outros líderes, né? Você vai orar intencionando a intenção de outros líderes, quando você tem o seu pastor que tem uma intenção, que tem uma petição diante de Deus, que tem um alvo diante de Deus, que tem funções espirituais, né? Que tem responsabilidade espiritual sobre a sua vida. E você está se dedicando a orar com outros grupos, em outros âmbitos, em outra direção, em outro foco. Não, queridos, sabe? O que mais tem destruído as igrejas no nosso tempo são essas visões, muitas visões dentro do mesmo ministério. A visão de todo ministério é a visão do pastor presidente. E é debaixo dessa visão que todos os seus liderados devem estar. Se você não conhece qual é a visão do seu pastor, então que você busque conhecer e você se coloque debaixo dessa visão, para você ser abençoado, né? Para você ser alcançado por esse favor e essa graça de papai, porque Deus é um Deus organizado. Sabe, há pessoas que eu amo, há pessoas que eu gosto de ouvir, né? Mas quando tem algo na minha vida que eu preciso de uma direção do Senhor, eu oro ao Senhor e eu falo: Jesus, eu quero que venha do seu altar, do altar que tem orado pela minha vida, essa resposta. E, queridos, é batata, nunca falha. Sempre Deus vai usar alguém ali no altar da igreja que eu congrego para trazer a direção daquilo que eu pedi ao Senhor. Porque a gente respeita, né, a liderança que está sobre a nossa vida. A gente quer honrar, né? Por menor que nós sejamos, queremos honrar essa liderança, porque nós entendemos que Deus sempre honrou, né? Que Deus Filho sempre fez, né? Dessa forma, né, queridos? Dessa forma ele foi honrado por papai também. Então, queridos, com certeza, o seu líder espiritual tem um alvo de oração. Você sabe qual é o alvo de oração dos seus pastores? Você tem, no seu tempo de oração para com Deus, nas madrugadas, você tem apresentado esse alvo de oração diante de Deus, como igreja, fazendo parte desse ministério? Ou você tem colocado outros alvos, ou você tem se colocado debaixo de outros líderes espirituais? Queridos, isso também é ruim. Isso é prejudicial para a sua vida espiritual, né? Não faça isso. Sabe, se você quer que seja parte, mas que primeiro, antes de você fazer qualquer empenho, sabe, para qualquer que seja outro líder espiritual que não é o seu, que primeiro você faça para o seu. Que primeiro você dedique um tempo para você orar pelos seus pastores, orar pelo seu ministério, pedir graça, direção, favor, para que Deus continue cuidando deles, santificando eles, sabe? Encorajando eles, falando por intermédio deles e na vida deles, se manifestando poderoso nessas vidas do qual tem coberto a sua vida, qual tem sido cobertura para você espiritualmente. Isso é muito sério, né? Então, que o Santo Espírito, né, traga essa revelação ao seu coração, né? Que nesse tempo, queridos, não é tempo de espalhar, é tempo de juntar, é tempo de orar focado no mesmo alvo. Jesus Cristo está voltando. Sabe, honre a sua igreja, honre a sua casa, honre a sua família, honre o seu ministério, honre seus pastores, né? Busque graça da parte de Deus para você honrá-los em tudo, sabe? Para você ajudá-los naquilo que você pode, queridos. Faça isso unido, em unidade. Não se disperse. Se você sair, se você, por mais que você não entenda, mas se você se colocar debaixo de uma outra liderança, desrespeitando a sua liderança, espiritualmente falando, você está desagradando a Deus, né? Então, primeiro você tem que honrar a sua liderança. Você tem que honrar os seus pastores, né? Você tem que honrar a cobertura espiritual que está sobre a sua vida e o ministério do qual você faz parte, queridos.
Para que você quer ter uma carteirinha de um ministério e você quer fazer mais pelo outro ministério? Pelo amor de Deus, faça, agrade o papai, né, cumprindo, né, cumprindo leis espirituais, queridos. Isso é uma lei espiritual. Se você descumprir isso, você está se prostituindo espiritualmente. Olha que coisa séria, né? Então, primeiro você honre seus pastores, honre sua liderança, cumpra com o seu dever para com a sua congregação. E se você puder fazer mais por uma outra denominação, faça de todo o coração, informe seus pastores do que você está fazendo, né? Não queira que a mão do Todo-Poderoso pese sobre você. Muitas vezes o seu alvo de oração é lindo, né? O que você tem pedido é lindo, mas está fazendo da forma errada. Deus não se agrada, queridos. Vai vir um peso sobre você, né? Não faça isso, né? Está escrito em Oséias, lá no capítulo 10. Oh, Deus maravilhoso. Semeai para vós em justiça. E essa justiça em todos os âmbitos, né? Colhei conforme amor misericordioso do Senhor. Lavrai o campo virgem, né? Porque agora, nesse tempo, é a hora de buscar a Yahvé, o Senhor, até que ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de justiça e salvação. Né? Que Deus nos ajude, queridos. Né? Que Deus nos ajude a agradar o Senhor. Que Deus nos ajude a gente entender a importância da unidade da igreja e da unidade em oração e da unidade em alvo, né? Até aqueles homens, né, que sem temer a Deus decidiram fazer aquela torre, a Torre de Babel, né? Deus olhou para aquilo que eles estavam fazendo e por conta da unidade falou que eles iriam conseguir e Deus teve que intervir, entende? Então é tempo da igreja se unir, mas por algo que está debaixo da direção do Senhor, né? Se você quer orar de madrugada, se você quer fazer um propósito, converse primeiro com o seu pastor. Fala, pastor, qual que é o alvo da oração do Senhor e dessa igreja para esse tempo? Eu gostaria de orar pelo mesmo sentido. Eu gostaria de estar apresentando diante de Deus aquilo que Deus colocou no coração do Senhor, porque eu sei que quando Deus abençoar o Senhor, vai alcançar minha vida também, né, queridos? Esse tem que ser a visão da igreja, como congregação, como ministério, né? Precisamos estar debaixo dessa proteção, né? E que o Santo Espírito fale mais ao meu e ao seu coração, amém? Deus te abençoe uma excelente noite em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Estejamos atentos, né? Deus abençoe João Pedro, né? Obrigado, querido. Estejamos atentos para aquilo que o Senhor Jesus espera para o agora, queridos. E o agora não é para você se preocupar com outra coisa, é para você buscar o Senhor, né? Esperar a chuva que Ele vai enviar sobre nós, uma chuva que vai alegrar o nosso coração, a terra da nossa vida, da nossa história, para que, se nós não estávamos produzindo nada, querido, que possamos passar a produzir, porque o Senhor enviará a sua chuva de justiça e salvação sobre o seu povo, né? Mas é sobre o povo, queridos, que está vivendo debaixo de obediência. Se você está vivendo de qualquer forma, pelo amor de Deus, que seja hoje, que seja agora, que você decida mudar, que você decida consertar, arrumar o seu altar, para que essa chuva também passe sobre a sua casa, também passe sobre a sua vida, sobre a sua história, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fui.